em Dubai! Bem-vindos a mais um episódio do Falando em Dubai. Hoje, a nossa conversa é com um convidado mais do que especial. Um verdadeiro artista da vida, que transforma ideias em experiências inesquecíveis. Ai, que lindo. Natural de São Paulo, ele começou sua carreira como modelo, participou de grandes campanhas e eventos e logo se destacou também como dançarino e coreógrafo, trabalhando com artistas renomados e em programas como Domingão do Faustão, A Praça é Nossa e Dança Gatinho Dança. Com mais de 20 anos de carreira, levou sua arte para o mundo, passando por Europa, Japão, Emirados Árabes e Estados Unidos, onde realizou o sonho de participar do Brazilian Day em Nova York. Oh my God. Hoje atua como produtor, diretor artístico e performer, criando espetáculos que conectam cultura e emocionam plateias. Hoje temos a honra de receber um convidado que vive a arte com intensidade e talento. Alexandre Alfieri! Ale, seja muito bem-vinda ao Falando Nossa, em Dubai. Meninas, que apresentação. Tira até o chapéu. Que apresentação incrível, assim, que introdução maravilhosa. Muito obrigado, fico muito feliz. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. É muito prazeroso me conectar com outros profissionais, com outros brasileiros. Nós não estamos no nosso país, nós estamos em Dubai. Então é um prazer assim imenso em estar participando, em estar trocando as experiências. E vamos lá, menina, tô aqui, tô um pouco nervoso, mas tô super feliz. A gente também, a gente tá assim, ó, super feliz que você topou estar hoje aqui com a gente. É uma honra e uma alegria receber você aqui. Empolgadíssima, porque tem muita coisa pra você compartilhar e eu acho que o pessoal de casa vai amar. Ale, pra quem não te conhece, quem é o Alexandre por trás do brilho do palco? Nossa, olha, o Alexandre por trás do brilho do palco vem de uma família muito simples, muito unida, grande, com muito afeto, com muito amor. Eu tenho 5 tios próximos e a nossa família é uma família muito próxima. A gente cresceu todo mundo junto. Eu venho de uma família muito humilde, mas muito trabalhadora, muito batalhadora. Então, o Alexandre por trás das câmeras é um cara simples, alegre, sempre. Com certeza. É um cara que gosta de receber os amigos, é um cara que gosta de dar carinho, é um cara que está disposto em ajudar. O Alexandre por trás das câmeras são valores que eu adquiri com a minha família Batista, com a minha mãe, com as minhas tias, com os meus tios, com os meus avós, que já são falecidos. E é um Alexandre que está disposto a vencer, sempre, sempre. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Está disposto em ajudar, em conversar. Eu gosto muito de estar próximo dos meus amigos. Esse é o Alexandre por trás das câmeras. O Alexandre dentro das câmeras é um Alexandre preparado para trazer aquela energia extravagante, até eu digo, de alegria mesmo, de entusiasmo, de emoção. E no decorrer da minha carreira, que tem muito tempo, eu venho fazendo isso assim muito natural. Nunca foi nada forçado. Sempre tudo que aconteceu com o Alexandre foi uma coisa muito no natural, e também eu fui muito abençoado. Na verdade, eu me sinto muito abençoado. As coisas elas vão acontecendo para mim de uma maneira, elas vão vindo no natural. E eu gosto do desafio. Eu acho que o desafio ele vai te levando para os lugares aonde você quer chegar. Esse é o Ale. Ai, que lindo. Me emociona ver isso. Lindo demais, Ale. E eu acho que muitas pessoas têm também essa curiosidade de saber como que a arte entrou na sua vida. Você sempre soube que você queria trabalhar com a arte? Como que a arte entrou? Cara, é muito louco. A minha mãe e as minhas tias, elas
elas sempre foram mulheres muito bonitas. Quando eu era criança, eu lembrava de... Eu ficava assim, extasiado com a beleza das mulheres da minha família. E elas sempre participaram de... na época era a TV Manchete ainda, olha que velho, né? Que coisa velha. Então assim, elas participavam como musas do carnaval, me levava para os ensaios. Então eu pequenininho já achava aquilo tudo muito maravilhoso. Mas aí então você tá ali, você é criança, você não tem uma noção do que você vai ser. Eu comecei muito com o esporte, né? Eu fui jogador de voleibol, então eu era viciado em voleibol. Eu jogava muito voleibol e quase cheguei a me profissionalizar. E aí eu tive um acidente, eu quebrei meu tornozelo. Caramba. E aí eu fiquei 6 meses meio que sem jogar o voleibol, sem fazer nada. Só que eu sempre gostei muito de dançar. Mas não era uma coisa profissional, era uma coisa que é da minha família. No quintal da minha casa, todo mundo dançando samba rock, escutando muita música. Eu fui criado com muita cultura dentro da minha própria casa, escutando vários estilos musicais. E o samba sempre esteve muito presente na minha vida, desde pequeno. Só que aí, na época, tinha a lambada. E a lambada, ela foi um marco para mim, porque eu tava na escola ainda. Eu tava assim, acho que na 3ª série ou 4ª série do ano, que hoje já mudou, né, as nomenclaturas do estudo. E eu comecei a dançar lambada e eu ficava imitando o Sidney Magal e o Beto Barbosa, mais o Sidney Magal do que o Beto Barbosa. E aí eu fui pra escola e tinha as festinhas da escola, culturais, e eu comecei a dançar. E eu chamava tanto a Vanessa quanto a Patrícia, às vezes a Karen, as 3 meninas, e a gente dançava lambada, e eu me tornei o reizinho da lambada na escola já. Isso há muitos anos atrás. E aí, dali eu senti que eu tinha uma veia artística mesmo. Mas ainda assim, não era nada planejado. Tinha essa veia artística, mas estava ali na coisa do estudar, e aí veio o voleibol. E aí, depois, quando eu quebrei o tornozelo, eu fiquei um pouco frustrado com a ideia do esporte. E aí surgiu um convite para eu trabalhar como modelo. Só que tava na época do axé também. Então aí o que eu fiz? Eu tinha 2 amigas, eu fiquei lembrando a história da lambada quando pequeno. E falei, vou convidar 2 amigas, que é a Verônica Rocha e a Jaqueline Rocha. As 2 têm um nome Rocha muito legal. E aí a gente quis imitar o El Chan. Então eu fui meio que ali... no jacaré. E aí a gente... É engraçado que aí a gente mesmo confeccionava nossas roupinhas para imitar igual a roupa do El Chan. Na época eu sou ex-atleta, então tinha um físico muito preparado, bonito ali, né? Atrativo, né? E aí a gente começou a fazer pequenas apresentações em clubes em São Paulo, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar num trio elétrico, que hoje em dia é um trio elétrico super famoso, né? Com a banda Tomate Cru na época. E aí esse trio elétrico hoje em dia ele chama Demolidor. Na época ele era um trio menor. Hoje o dono do Demolidor é um empresário de sucesso. Na época ele levava a gente para fazer pequenas turnês no carnaval nos interiores de São Paulo. E ali começou já a profissionalizar a dança. Eu sentia ali que ainda assim era uma coisa muito no natural, mas eu senti que dali... E aí foi muito louco, porque dali começaram a vir os convites, né, de trabalho. Porque eu tava fazendo simultâneo como modelo e dançando axé, né? E aí veio um convite para eu fazer uma pequena participação para dançar com um cantor chamado Frank Aguiar, que é o cãozinho dos teclados. Minha mãe é apaixonada pelo Frank Aguiar. Meu Deus, ela... Segunda a sexta lá em casa, quando meu pai trabalhava e viajava, era o Frank Aguiar. Ele usa o cabelinho, né? Sim. E aí, tanto é que nessa primeira versão, a Simone e a Silmara, elas eram back vocals do
Verdade! E a gente meio que trabalhou. Eu fui para fazer uma pequena participação, acabei ficando como bailarino profissional e ali eu já realmente me profissionalizei como bailarino. Mãe, pega aqueles CDs que você ainda tem, que o Ale deve estar no fundo. Eu fiz o DVD. Olha só! Eu fiz o DVD. O primeiro DVD do Frank Aguiar, eu fui em uma das participações lá. Que foi legal, muito legal. que legal. E aí foi muito legal, porque dali eu tava já trabalhando tanto como modelo quanto como bailarino. Dançarino na época, não era nem bailarino ainda. Eu era dançarino de forró. E aí eu fiz... Aí foi muito legal, porque aí veio essa coisa das viagens, de turnê, de ter o ônibus com o nome do artista, de você chegar na cidade, todo mundo querer tirar foto com ele, com os bailarinos. Então ali eu já fui sentindo um pouco da fama, de como que era esse mundo. E que eu tava adorando, né? Porque uma coisa era dançar o axé, trio elétrico para pequenas cidades, né? Coisa pequena. Outra coisa foi começar a dançar com um cantor famoso. E aí você vê que já tem um público ali, mais de 10 mil pessoas, né? E aí eu falei, nossa, que legal. E ali foi muito legal, porque aí dali, depois do Frank Aguiar, eu comecei a me conectar com outros profissionais da dança. E aí na época ainda, tinha uma parada muito comum, que o negro, ele não tinha muitas oportunidades. Mas o meu perfil de negro era um perfil vendável. Por quê? Porque eu sou um negro de pele clara, né? Tenho um tom mais claro, então eu tinha um perfil com os traços finos, então isso acabou me ajudando a também, me privilegiando, infelizmente, de entrar no mercado da televisão. Porque no mercado da televisão ainda nós não tínhamos muitas oportunidades, o negro, né? E tanto é que eu entrei e aí veio uma primeira oportunidade para gravar A Praça é Nossa, no SBT. E que eu já tava super nervoso, empolgado. A gente fazia a abertura do programa do Carlos Alberto Nóbrega, né? Vai começar, nananana. Aí tinha um balé, a gente fazia uma coreografia super rápida, que era coisa acho que de 1 minuto e meio, mas era uma coreografia super intensa, com pegadas, com tudo. E aí foi muito legal, porque ali eu comecei quando eu fui pro mercado da televisão, o SBT já era, né, super renomado, então para mim já estava realizando um sonho ali, o meu primeiro sonho. Caramba, tô no SBT. Então foi muito legal, porque aí dali me trouxe muita bagagem. E aí dali eu decidi me tornar realmente bailarino profissional. Então aí eu comecei a fazer aula de balé e jazz, para eu também aprender um pouco mais sobre as nomenclaturas do balé, saber uma contagem, porque até então no forró a gente não tinha muito isso, era uma coisa mais de casal, né? O balé para televisão tinha contagem, tudo, e eu tava um pouco meio que perdido, mas eu, por ter esse perfil de ser modelo, né, ser negro, e eles queriam ter um negro no elenco, eu encarei esse desafio. Como eu falei pra você, pra mim, eu sempre vou fazendo, as coisas vão vindo, vai tudo meio que no natural. E eu sempre acho que os desafios, eles elevam o nosso nível de profissionalismo. Com certeza. Te tiram da zona de conforto. Te tira da zona de conforto, te leva pra um lugar que você vai aprender, né? E eu sou um cara muito observador, eu sou virginiano, né? Então eu presto muita atenção em tudo que eu vou fazer, ou com quem eu vou trabalhar, o que eu tô fazendo. Ale, você entende que, de certa forma, tudo isso que aconteceu com você até agora acho que foi muito natural, pelo que você comentou, mas a sua influência como um homem negro nesse mercado? Você consegue ver isso? Porque, pra quem não sabe, antes a gente tava conversando nos bastidores e o Ale falou várias histórias pra gente. E eu falei, calma, vamos contar no podcast. E ele falou, mas eu fui vivendo isso e eu não vi, foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí agora você trouxe uma coisa que, assim, é muito importante. Hoje já tem uma quebra muito grande, mas você consegue ver o seu tamanho diante de tudo isso, porque a gente tá falando de uma rede nacional e o Brasil é gigante. E o SBT tá na casa de todo mundo, que tá lá em casa, tá literalmente no sofá na casa de todo mundo, né? Sim, é muito louco, porque até então, naquela época, eu não tinha essa noção
da importância e da visibilidade minha para outros negros também, né? Porque assim, é muito louco. Eu tô com 45 anos, na época eu era muito novo e eu não tinha essa 45 não! Sim. Quem que acredita? Ninguém. Eu não tinha essa noção de que eu tava sendo também uma porta ali, uma aberta para outros também chegarem naquele lugar. Com certeza. Não tinha essa noção, porque até então a gente não tinha esse lugar de fala. A gente só fazia e a gente aproveitava as oportunidades. Eu mesmo como modelo, eu fazia pequenas participações. Nem revista, nós não fazíamos revistas ainda. A gente fazia pequenas participações e aí depois quando veio a televisão, né, e aí começou, aí a gente começou a ter um pouco mais de espaço. E aí foi muito legal, porque aí eu entrei no SBT, comecei a fazer Praça é Nossa, e lá eu conheci um dos meus mestres, né, Fábio Porto, da do Porto, um beijo especial para você. Que me deu uma oportunidade maravilhosa. Falou assim, olha, eu tô no balé do Leonardo, o Leandro já tinha falecido e eles fizeram um balé novo para complementar o show do Leonardo. E tá precisando de um negro lá, né? E aí eu queria te dar essa oportunidade. E aí foi muito legal, porque era um trabalho ainda mais profissional do que eu já estava acostumado, né? E aí eu consegui, ele passou as coreografias para mim, me apresentou os bailarinos e eu comecei a trabalhar com o Leonardo. E aí, nossa, foi tão legal, porque o meu avô era fã do Leandro e Leonardo, já tinha falecido, né, meu avô já. E quando eu fui fazer meu primeiro show em Juazeiro do Norte, era para 70 mil pessoas. Meu Deus. Festa do São João de lá, né? E aí foi muito legal, porque sabe quando vai passando um filme na sua cabeça, assim? Você fala, caramba, onde eu tô? Só que aí, até então, aquilo que eu tô te falando, você vai fazendo e não vai se dando conta. Vem as emoções, ali teve pequenos momentos, eu no backstage, fiquei super emocionado, vou entrar em cena, entrei em cena, dancei. Foi assim, foi uma coisa muito especial, assim, trabalhar com esse cantor maravilhoso que é o Leonardo, com toda aquela equipe, com aqueles músicos incríveis, com um balé sensacional, um balé lindo, maravilhoso, que tava assim, em turnê com o Leonardo, e depois fazia televisão e fazia propagandas, assim, sabe? Que na época a gente não tinha social media, mas nós éramos figura pública, né? Então a gente estava em todos os grandes eventos. Era visibilidade, né? Ale, além de tudo isso, tem muita novidade aí, né, Amanda? Muita. Mas você também participou ali, né? Esteve com o Rodrigo Faro, com o Faustão, deu um selinho na Hebe. Pois é, pessoal de casa. Ficamos sabendo nos bastidores que ele até deu um selinho na Hebe. Deixa eu te perguntar, o que te motivou a sair do Brasil? Porque a sua carreira é linda. Sim. Olha, eu fiz muita coisa legal no Brasil. Eu me considero um workaholic guy, assim, um intenso com o meu trabalho. Sempre vieram muitos desafios. Eu tinha muito prazer em trabalhar na televisão. Eu não posso deixar também de falar da Paola Crossara, que é a minha coreógrafa da Rede Record. E que também foi uma mestra, assim, que me ensinou muita coisa. É uma mulher incrível. E que, aliás, não ensinou só para mim, não. Ensinou para muitos profissionais e que me deu muitas oportunidades. E eu estava muito feliz de estar naquele lugar. Tanto é que foram 10 anos fazendo Rede Record. E aí na Rede Record eu trabalhei com o Rodrigo Faro, trabalhei com a Sabrina Sato. Teve alguns programas pilotos que a gente fez. Teve os especiais. Fui assistente de palco da Xuxa, sim. Meu que Foi legal. muito legal. Foi uma realização também de um sonho ali, foi bem legal. E aí também o Silvão também, da Rede Globo, né? Outro coreógrafo incrível que ensinou muito a gente também, que sempre tinha um speech maravilhoso antes de entrarmos em cena para dar mais intensidade nas emoções ali das coreografias. E que eu também fiz muita coisa legal também na Rede Globo. Então, assim, eu tava muito feliz de tudo que eu tava fazendo aquilo. Só que
No nosso país tem uma coisa que é o que acontece geralmente com todas as profissões, todos os segmentos. Vai chegando um certo momento profissional, de idade também, que você vai querendo buscar fazer outras coisas e dar oportunidade para quem tá vindo, né? Eu fiquei muito tempo até. Eu considero que eu fiquei muito tempo fazendo ali como bailarino, né? Como, às vezes como assistente, né? Casting. Eu tenho um grupo no Brasil que eu criei que chama Futuros Trabalhos, que ainda tem um grupo lá para estar gerando mais oportunidade, dando oportunidade para todo mundo. Eu já tinha feito algumas viagens também, né? Internacionais, pequenas temporadas. Fui para Coreia, fui para o Japão, né? Fiz 2 temporadas de cruzeiro, então eu sabia que o mercado internacional era um mercado que eu ia querer atingir um pouco mais lá pra frente, e estava dentro dos meus planos, eu estava me programando para fazer tudo isso, mas aí veio o Covid, né? O Covid foi um desafio, até um pouco... como posso dizer para você, um desafio terrível, na verdade. Eu vou usar a palavra terrível porque foi um desafio para nós da área do entretenimento que realmente, além das outras áreas, claro, mas parou completamente, né? E para mim foi um desafio imenso, porque os meus pais, meu padrasto, que eu considero como pai também, meus pais se divorciaram, se separaram. E aí nós tínhamos 2 imóveis, um em São Paulo e outro no litoral. A gente ficou com o imóvel do litoral, eu e minha mãe. Eu virei o homem da casa praticamente, porque minha mãe é aquela esposa dedicada que pro marido, pro filho, não precisava trabalhar, né? Era meu padrasto trabalhava e eu que trabalhava. Então a gente dava ali, minha mãe cuidava da casa, né? E aí eu acabei me tornando o homem da casa, naquele desafio do Covid. Eu tava guardando um dinheiro para ir para Itália, que é uma história muito bonita também, é do meu pai mesmo de sangue, que vem de uma família italiana, que eu descobri só depois de adulto, né? E aí eu me registrei com o nome dele e tal, tudo, que é uma história muito bonita também. Então eu tava me programando para ir para Itália para tirar minha cidadania. E aí veio o Covid, eu acabei usando toda a minha economia para sobreviver no Covid. E sobrevivi, consegui ali me reerguer, fui cuidar de restaurantes, eu já tinha muito know-how com essa questão de pessoas, de eventos, já tinha feito muita coisa de evento, né? Eu tinha feito salão do automóvel, festivais, sampling, tudo na área de eventos eu tinha feito. Então eu sabia como lidar com pessoas, então eu usei isso dentro da pandemia para trabalhar como garçom. Fui trabalhar para uma empresa no Brasil que chama Estação SP. São clubes de areia que tem futevôlei, agora está muito em alta no Brasil. E na época eles lançaram isso logo após o Covid, ali bem no finalzinho do Covid. E eu fui para São Paulo, falei, mãe, fica fria que a gente vai dar a volta por cima tudo de novo. E aí comecei a trabalhar como garçom, aí quando eu vi eu já estava dando treinamento para os garçons, já criei uma estratégia para dar aula de axé, fui resgatando ali, quando eu vi eu já estava, aí consegui novamente voltar para São Paulo, aluguei um apartamento, aí fui convidado para gerenciar 5 restaurantes na parte de entretenimento, resgatei todos os músicos que estavam carentes dos seus trabalhos e comecei a trabalhar tudo de novo. Nisso eu tinha um grande amigo meu que está aqui, que chama Eduardo Alves, um bailarino sensacional, que falou, pô, Ale, você tem que vir para Dubai. Você, cara, em Dubai, você vai arrasar. Eu falei, pô, eu quero muito. Mas eu já tava na minha zona de conforto, tava no meu trabalho. Eu não sou o cara também de... Hoje, talvez eu mudei um pouco isso hoje, mas eu não sou o cara de me aventurar. Eu gosto de ter meus pezinhos no chão. Não tem como, mas não tem como acreditar. Ele foi pro Japão, mesmo, foi pra Coreia, foi pros Estados Unidos. Mas você gosta de estabilidade. Mas tudo isso que eu fui contratado. Contratado, exato. Entendeu? Então, assim, o contratado, que você vai lá, você sabe tantos dias que você vai ficar, né? No Japão eu também era contratado, então tava tudo certinho. Tem que ter muita coragem pra você se arriscar dessa forma. Muita coragem. Muita. E aí foi a primeira vez
que eu decidi um pouco antes da Copa do Mundo, que foi no Catar, né? A Copa, Isso. pelo convite da Fernanda, uma amiga minha, coreógrafa da minha produtora, que morou aqui por muitos anos, me convidou para dançar para um cantor famoso daqui do Egito, acho que ele é do Egito, mas todo mundo conhece ele aqui em Dubai, que chama Muhammad Ramadan. Ah, ele é famoso mesmo. Que ele canta Ya Habibi, Ya Habibi. Comecei a trabalhar com ela, com esse cantor, e eu vim para fazer 5 shows. Só que lá no Brasil, um show de um artista vai te pagar, um show assim de um artista renomado, em média ali R$500, 600, um cachê, né? De um artista renomado. Sério? Mais ou menos. Ela tava me oferecendo 4.000 dirhams pra cada apresentação. Pra cada show. R$6.000, mais ou menos. E aí eu ia fazer 5 shows e depois voltaria pro Brasil. E eu vim pra fazer essa aventura. Falei, já vou pra Copa do Mundo, eu sou viciado na Copa do Mundo. E acabou que eu vim e deu tudo errado. Porque aí chegou aqui, o produtor que contratou o Mohamed Ramadan decidiu trabalhar somente com mulheres. E eu já tava aqui. Né? Eu vim pra cá também com R$15.000, achando que eu tava arrasando. R$15.000 aqui não é nada, né, meninas? Mas eu tive um suporte aqui também, que é uma coisa que eu quero agradecer e também mudar essa fala. Achar que nós brasileiros não somos solidários, pelo contrário. Eu fui ajudado por brasileiros. Tenho muito orgulho de ser brasileiro. Eu tenho prazer em falar que brasileiros que me ajudaram aqui, e que eu acho que é importante também a gente enaltecer isso, porque geralmente todos os lugares que a gente vai, os Estados Unidos ou Europa, não fica perto de brasileiro. Gente, é mentira. Brasileiro, nós somos maravilhosos. Somos mesmo. Né? A gente tem que estar perto sim de brasileiros, entendeu? Porque gente má vai ter de qualquer nacionalidade, eu acho que em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Então, assim, eu uso o exemplo de que eu fui ajudado por brasileiros aqui, porque você tá num país que é Dubai, que a gente tá num país que é seguro, que é maravilhoso, só que tem ali, né, as questões burocráticas, é um país caro, né? Então, você tem que estar ali com conforto para você poder se aventurar nesse país. Com certeza, não é uma coisa tão simples. E eu fui ajudado por brasileiro. E aí foi o momento que eu decidi vir para Dubai e falei, não, eu vou para Dubai. Eu cheguei aqui, aconteceu esses perrengues, só que aí, vamos lá, eu fiz umas audições para trabalhar na Copa do Mundo, passei e não pude trabalhar porque eu não tinha um visto de residência. Ai, não acredito. Só que aí teve um trabalho que foi uma fanzone que não precisava do visto de residência, somente do passaporte. Eu consegui fazer esse trabalho. Eu conheci você nessa fanzone. Sério? Sim. Eu não sabia que você tinha acabado de chegar aqui, mas eu lembro que nós fomos assistir um jogo do Brasil. Isso. E você estava muito feliz porque você tinha achado tapioca. Porque perto da sua casa tinha algum lugar que tinha tapioca. É isso mesmo. Que legal. E aí foi muito legal, porque aí ali eu fiz o meu primeiro projeto aqui em Dubai. E em contrapartida disso, tem uma festa brasileira que é muito bacana, muito legal, que chama Samba dos Amigos. Sim. E que eu sou muito grato a eles, porque foi no Samba dos Amigos que eu me conectei com outros brasileiros e as oportunidades começaram a surgir para mim através do Samba dos Amigos. Então, eu sou muito grato, meninos. Muito obrigado pela força. Que lindo, Ale, que lindo. Eu acho que a sua trajetória nos emociona muito e faz a gente também ter aquela nostalgia do Brasil, né? Você foi falando dos programas, de tudo que você fez e foi passando um filme na minha cabeça que eu nem lembrava mais. A gente fica também acostumada com a vida aqui, cotidiano daqui, que a gente acaba se esquecendo, né? Mas agora, Ale, uma pergunta pra você, porque assim, de todos esses países que você já passou, como Estados Unidos, Japão, Coreia, e são países que a cultura é completamente diferente dos Emirados Árabes. Como que foi pra você essa adaptação, tanto profissional, pessoal, artística aqui? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito importante, muito legal mesmo. É assim, eu aprendi com os meus mestres que quando você tá indo para uma outra cultura,
ou você vai vivenciar, experienciar aquela cultura, você tem que realmente experienciar na íntegra. Então, o Japão me ensinou a ser um ser humano melhor, porque os japoneses, eles são incríveis. Os coreanos também. São mesmo. Os coreanos também. Então, quando eu cheguei em Dubai, primeiro que eu tive um choque anafilático com o calor, né? Pois é. Porque é um calor, eu cheguei bem no mês do calor mesmo, né? Eu saí do aeroporto, eu falei que parecia que eu tava dentro de um forno. Uma sauna. Parecia que eu tava num fogão, no forno de um fogão. E só que aí o que acontece? Eu vi que é um país muito seguro, né? Aqui a gente se sente seguro, ninguém rouba ninguém, tudo tem um controle, tem regras, você aqui é condicionado com regras, né? Existe um respeito para com a mulher, com o cidadão, ninguém diferencia nível cultural ou financeiro, então todo mundo tem acesso a tudo, independente da profissão, né? Tanto da área que você está lá, da construção, quanto da área do entretenimento. Especialmente na área do entretenimento, aqui nós temos um valor que eu não tive assim esse valor no Brasil, por exemplo. A área de entretenimento é uma área que as pessoas gostam, respeitam, mas não é a mesma coisa que aqui, o valor que a gente tem aqui. Então, remuneração. A remuneração, o tempo de trabalho que é feito aqui, né? Não tem uma exploração. E existe o respeito para com esse profissional, né? Então, por exemplo, isso foi uma coisa que eu choquei, porque o primeiro contrato que eu tive com o Café Della Dance, com a Mila Tenório, muito obrigado, Mila, também, por toda a força e oportunidade, eram 3 sets de 15 minutos. 15 minutos, pra mim, não era nada, porque no Brasil a gente costuma fazer uma animação dura de 30 a 45 minutos, às vezes 1 hora. Uau. Né? Então, 15 minutos, só isso eu fiquei pensando, né? Então aí eu comecei a perceber que aqui também a gente tem o poder da fala de negociar. Não, esse cachê aqui não é legal pra gente trabalhar, o meu cachê parte daqui. Lá no Brasil a gente tem medo de falar isso, né? Então já tem ali os cachês definidos, então você não tem nem como, a gente não tem nem como reivindicar. Então isso pra mim foi uma coisa muito legal, que eu falei, opa, aqui eu tenho mais oportunidade. E também não tem a questão do perfil da idade, né? Ainda que eu tenho um físico mais novo, mais jovem, eu tenho 45 anos. E lá no Brasil, 45 anos, não dá para concorrer com quem tá com 25 anos, né? Aqui, a gente consegue. Eu fui para audições que tinha uma galera muito mais nova do que eu. E eu fui selecionado, falei, nossa, que legal, né? Então, assim, a gente quebra essa barreira da idade aqui. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. E a remuneração também, e o tempo de trabalho aqui. Não tem a exploração, tem o valor. Você tem o sentimento... Eu tenho esse sentimento muitas vezes no trabalho, porque... Eu particularmente, eu não sinto que nós mulheres, eu tô na minha empresa e um homem vai receber um comissionamento melhor porque ele é homem, ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu sinto, pelo menos acho que no nosso desempenho, que o seu resultado é que importa. Absolutamente. Então, você tá falando da questão da idade, você não tem esse sentimento também? Tudo bem que tinha gente de 15, 20, enfim, não importa quantos anos você tem. Importa que você está que entregando você entrega, né? porque é solicitado. Completamente. Isso é muito legal, né? É muito legal. E aí também, e tem uma coisa muito legal que é importante a gente evidenciar. Cara, o nosso passaporte, o fato de você ser brasileiro, já gera uma luz. Sim, abre muitas portas também. Muitas portas. Sim. Então é muito legal ser brasileiro fora do país. Claro, que especialmente aqui. Por exemplo, eu também, igual você, eu já morei em vários outros países do mundo. E todos os outros países que eu fui, sempre o brasileiro era o que trabalhava no backstage, vamos dizer assim. Ou trabalhava... Destaque, né? Ou trabalhava ali como garçom, ou trabalhava como bartender, ou como faxineiro, etc e tal, tá? Não estou desmerecendo nenhuma dessas profissões, pelo contrário.
Mas o que eu percebi aqui em Dubai é que o brasileiro ele é muito bem visto. Muito bem visto. Extremamente bem recebido. Então aqui você vê que a grande maioria dos brasileiros, eles têm posições altíssimas em cargos maravilhosos dentro de empresas que são grandes. Sim. Então esse que é o diferencial. E nos inspira também, né? Com certeza. Esses dias foi muito legal, me conectei com outro brasileiro, um CEO de uma empresa maravilhosa. E ele foi falando um pouco da carreira dele ali pra mim. E, cara, me inspirou e me emocionou de ver que tem brasileiros que são CEOs aqui, né? E a gente tá condicionado no Brasil a ser tão terceirizado, né? Sim. Eu fui terceirizado por 20 e poucos anos. E aqui eu sou CEO da minha empresa, né? Então, nossa, isso pra mim já tem um valor, assim, maravilhoso, né? E isso me dá garra pra querer fazer mais coisas. Sim. E você sabe que não tem um limite. Não importa a sua Não tem idade, não limite. importa nada. É a entrega que realmente faz diferença, É né? a entrega. Ale, e aí assim, ó, você trabalha muito com eventos. Mas só para o público brasileiro? Agora eu tô começando a dar uma explorada e tô começando a atingir outros públicos também. Público latino, público italiano, o público de Londres. Por quê? Porque a minha empresa, eu ofereço entretenimento para bares, restaurantes e hotéis. Então eu levo a nossa assinatura brasileira, que são aqueles costumes, fantasias brasileiras lindas. E aí agora a galera que de outras nacionalidades estão me buscando para fazer coisas com a nossa assinatura. Então acabou que eu tô atingindo outros estrangeiros, outros países, né? Então, claro que eu tenho uma festa que chama Quintal do Alê, junto com o Diogo Teixeira também. Um beijo, Diogo, tá lá no Brasil agora, o Diogo. E que a gente também criou uma festa brasileira com cara de evento, né? Pro público brasileiro. E que é muito legal, muito satisfatório fazer. Agora eu tô fazendo ela meio sazonal, mais no inverno daqui, que o clima tá mais agradável, né? E que também é muito legal essa festa. Eu sempre trago artistas diferentes, fazendo coisas diferentes pro nosso público, né? Sim. E trazendo um pouco ali da nostalgia brasileira, né? Tentando resgatar ali todo mundo com aquele chopinho bem gelado, né? É maravilhoso. Todo evento do Ale, a gente já sabe que vai ter alegria, vai ter dança, vai ter fantasia. Essa é a energia quando você vê o anúncio já, porque você é essa pessoa, exatamente, né? você é a luz. Aonde você passa, você ilumina. Ai, obrigado, meninas, obrigado. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais te desafia hoje? Porque hoje você é artista, é modelo, mas você também é CEO, você tem a sua empresa, então você é o criador. Você é o produtor. O que mais te desafia hoje para tudo isso acontecer de forma tão linda, né? A gente conversou um pouco sobre a questão da tecnologia, né, Amanda? Sim. Porque às vezes a tecnologia, você quer complementar essa ideia da tecnologia? Então, porque a gente estava conversando, eu e a Bárbara, que hoje em dia, com a tecnologia, que na verdade deveria ser algo para ajudar, para adicionar, né? Quando a gente está criando algo, muitas vezes ela acaba atrapalhando, né? Então, como que hoje você faz para começar a criar tudo isso, sabe? Porque você traz vários projetos que são projetos inovadores, projetos que, quando as pessoas olham, elas amam, se inspiram, se divertem. Então, como que é todo esse processo criativo? Olha, o processo criativo comigo geralmente acontece muito no humano, no tete a tete, né? Eu, como o meu trabalho é um trabalho rooming, um trabalho em que a gente está próximo do cliente, né? Eu não trabalho com palcos, os restaurantes e os bares daqui não tem palcos, né? Então você vai até as mesas, faz aquela dança, brinca. Então eu tô muito próximo do cliente. E também eu tenho um papo muito com os meus parceiros, né? Os managers dos restaurantes, né? Eu tento humanizar muito o meu trabalho. Porque eu acho que quando você vai ali pro lugar humanizado, né? Eu acho que a pessoa, você destrava um pouco da pessoa e aí você vai extraindo o que ela tá buscando, as ideias dela, né? Então, eu busco no meu trabalho sofisticação e também a alegria, que com certeza é um target importantíssimo no meu trabalho.
e a entrega, né? Eu acho que são as 3 coisas. E aí eu acho que o mais desafiador para mim hoje em dia aqui é exatamente isso. É trazer essa inovação. O que o meu cliente está esperando? E é muito louco, porque aí é um lugar muito de segurança meu também, porque eu sei que quando eu tô com a minha equipe, a gente vai fazer uma mudança naquele lugar. A gente vai trazer a energia da alegria, a energia da empolgação, da emoção mesmo. Eu acho que a gente trabalha muito com a emoção do cliente, das pessoas. E é o que eu busco. E aí eu vou buscando referências de tudo que eu fiz. São 25 anos, né, meninas? É muita coisa. Então, muita coisa que eu fiz de televisão, muita coisa que eu fiz em estrada, muita coisa que eu fiz em cruzeiro. Eu tento resgatar tudo isso que eu já fiz e introduzir no meu trabalho. E aí, junto com a minha equipe, a gente tem os nossos brainstorm do que a gente vai fazer pra gente inovar, pra não ficar sempre a mesma coisa, né? Eu tô aqui apenas 3 anos e eu já tenho uma cartela de clientes considerável, né? E graças a Deus eu sinto que eu tô crescendo cada vez mais e buscando mais mesmo, né? Então, eu tô o tempo inteiro estudando, buscando referências, prestando atenção no atual também. Porque a gente precisa estar atualizado, né? Não dá para você só trabalhar usar aquela estratégia que funcionou há 10 ou 5 anos atrás. Você tem que estar usando novas estratégias. Então, para mim, Dubai é incrível por isso. Me dá esse desafio, esse friozinho na barriga. O que eu vou fazer esse final de semana? O que eu vou levar para minha equipe esse final de semana? O que eu vou apresentar? Né? O que você mais gosta da vida em Dubai? Eu gosto muito da segurança que Dubai me traz. Eu gosto muito do fato de eu poder sair à noite, sei lá, se eu quiser sair 1h da manhã, com meu celular, com a minha carteira e me sentir seguro. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante em Dubai, de ter essa segurança. E claro, né, a gente está no país que considera tudo aqui tem que ser melhor do mundo, né? Sim. Então você sente esse privilégio de estar morando em Dubai, de estar num dream country, né? No país do sonho hoje em dia. Antigamente, quando eu era criança, o país do sonho era ou Estados Unidos ou Europa, exato, né? Mais Estados Unidos. Acho que nós brasileiros, as nossas referências estão bem ali nos Estados Unidos. Mas é engraçado que hoje eu me sinto privilegiado de estar em Dubai. Eu não consigo normalizar Dubai. Eu moro na Marina, eu vou no mercado, eu não consigo normalizar aquele view maravilhoso. Não consigo. Pra mim também é muito difícil. Sempre quando eu passo pelo Burj Khalifa, por mais que eu moro do lado do Burj Khalifa, mas sempre que eu passo pelo Burj Khalifa, eu tô fazendo um vídeo. Eu não consigo me acostumar, sabe? Às vezes eu tenho que beliscar pra ver se eu tô realmente aqui, sabe? Porque realmente o que você falou, Dubai é a cidade dos sonhos. E o que eu costumo dizer, a gente vive num sonho. Aqui é um sonho. É um sonho aqui. E assim, eu sou apaixonada por Dubai. Eu acho que todos nós, senão a gente não estaria aqui, né? Mas o que você mais sente falta do Brasil? Olha, a falta do Brasil que eu sinto, graças a Deus por estar trabalhando com assinatura brasileira, por ter uma festa que chama Quintal do Alê, em que eu trago todos os nossos amigos, a comunidade brasileira para vir, por também estar participando de outras festas brasileiras, que eu faço questão de ir, né? Hoje em dia aqui nós temos umas 3 ou 4 festas brasileiras que são super legais e que você vai lá, você se conecta com os amigos, né? Então, do Brasil, o que eu mais sinto falta mesmo é de estar nas datas comemorativas com a minha família, porque eu sou muito família, né? Então, eu sinto bastante falta disso, porque é caro, né, pra gente ir pro Brasil, não é uma coisa que a gente vai, eu vou amanhã, semana que vem eu vou lá passar esse feriado, não dá. Exato. A gente tem que se programar. Então, o que eu sinto mais é isso, assim, a falta ali de estar mais próximo da minha família, dos meus amigos, mas eu sinto que aqui eu fui muito bem acolhido, eu escolhi a minha família daqui, eu tenho os meus amigos que eu considero família. Mas isso é verdade, igual eu e a Bárbara. Lindas. Sim, aqui a gente acaba se conectando com várias pessoas que viram nossa família, né? A gente também tem um grupo bem unido de amigas, que a gente sabe que a gente vai estar uma pela outra ali, no que precisar.
E isso é muito lindo de ver acontecer. E não é aquela família que é tudo lindo, é a família... A família tradicional real. brasileira, Exatamente. que briga. Tem quebra-pau, tem Sim, desentendimento, sim. tem um Puxa não a orelha, concordei. A gente chora. é assim, né? Sim, mas também tem aquela coisa de, peraí, aí, tá errado. Vamos parar, vamos pensar? Beleza, errei, seguimos em frente, estamos juntas. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque dá força, né? Sim. E aí você, quando vê, você... Caramba, olha o que nós já fizemos juntos aqui. É engraçado, esses dias veio uma das minhas bailarinas, que é minha amiga também, no pessoal. E a gente estava falando disso, né? Que ela ficou chateada que ela perdeu um trabalho. Eu falei, não fica chateada, olha o tanto de coisa legal que você fez, né? Então, daqui a pouco vai surgir outra oportunidade boa para você aí e tá tudo certo. Porque eu acho que é isso, esse é o papel do amigo aqui, como família, é o suporte, né? A gente vai dando suporte ali pro amigo, o amigo vai te dar um suporte. E é isso, eu gosto muito de estar aqui. E a única falta que eu sinto mesmo é de estar nas datas comemorativas com a família. Mas fora isso, tá tudo E a ótimo. tapioca. E a tapioca. Mas a É que tapioca... eu moro embaixo do Projeto Açaí, eu já fazendo Ai, propaganda não acredito. aqui. Então eu sempre vou ali comer minha tapioquinha, tomar meu açaí. Pão de queijo, tem pão de queijo também lá, não tem? Ai, delícia. Delícia. Ale, agora a gente vai te puxar pro nosso lado. Ótimo. Qual que é a sua experiência? Não sei se você tem... Aliás, tem, né? Porque você mora em Dubai, mas qual que é a sua experiência com o mercado imobiliário? Não sei se você já investiu, já comprou algum imóvel, ou a sua experiência com o aluguel, especificamente sobre o mercado imobiliário. Olha, minha experiência com o mercado imobiliário, ela é bem básica. Fica tranquilo. Eu, na verdade, eu não conheço muito desse mundo, né? Mas o que acontece, eu estando agora em Dubai, com 3 anos morando aqui, trabalhando, né? Já tendo a minha empresa, eu tô pensando em realmente investir, né? E eu tava até uns tempos, um mês atrás, conversando com meu primo do Brasil, que é um grande empresário também, Marcão, beijo Marco. Ele ofereceu uma oportunidade para mim, para eu comprar um apartamento lá no Brasil, desses apartamentos inteligentes, minúsculos, pequenos, né? Mas uma oportunidade, uma oferta boa, fácil de comprar. Aí eu fiquei pensando, né? Só que aí como a gente foi convidado, né? A gente foi premiado uns tempos atrás aí. Eu fiquei pensando na ideia de não comprar no Brasil e investir em Dubai. Porque eu sei que Dubai é uma cidade que está crescendo all the time, o tempo inteiro, né? Então, assim, eu tô pensando em investir em Dubai. E aí, quando você começa a pensar em investir em Dubai, você tem que procurar profissionais que entendam dessa área, né? Graças a Deus tem essas meninas aqui maravilhosas. Mas é isso, eu não tenho ainda uma noção de por onde começar, o que tem que fazer, né? Então, mas eu já tô realmente pensando em investir em Dubai. Ale, conta um pouquinho pra gente. Você tá aqui 3 anos em Dubai, né? Quais áreas que você já morou aqui em Dubai? Olha, eu comecei morando na Marina, eu adoro Marina, né? Então eu fiquei morando com meu primo na Marina, depois eu fui pra casa da Fê também na Marina. Aí eu fui morar ali naquele campo onde tem um campo de golfe ali. Dubai Hills? Damac Hills. Acho que é Dubai Hills. E aí fui morar lá, aluguei um quarto desses com banheiro só exclusivo pra mim. E depois de lá eu fui pra Al-Barsha. E aí voltei pra Marina. Eu amo a Marina, né? Eu gosto de morar na Marina. Por que você gosta da Marina? Conta então, pra gente. eu em São Paulo, a gente tem apartamento na Santa Cecília. É o nosso bairro ali, né? Que é um bairro central de São Paulo. Próximo de metrô. Então, assim, pra mim, eu me identifiquei com a Marina porque eu gosto de praia, né? Então eu tenho a praia bem pertinho de mim. E eu gosto de estar num lugar centralizado. A maioria dos meus clientes é around da Marina, né? Então eu optei pela Marina por isso, porque ali eu tô perto da praia, eu tô perto de metrô. Sim, a questão né? da logística também. A logística, né? Então pra mim... E outra, eu ainda não tenho a carta de motorista daqui. Sim. Então pra mim facilita muito estar na Marina. Mas eu tenho alguns amigos que já estão morando um pouco mais afastado e que também achei super legal. Eu pretendo, né, tirar a carta de motorista daqui. E aí como essa ideia do investir, talvez se eu for para um lugar um pouco mais afastado,
eu não vou ter o problema, porque aí eu já vou estar com a minha carta Sim. e pretendo Sim. já estar dirigindo. Até assim, né? Claro, nós estamos aqui para te ajudar e a gente vem através falando em Dubai, trazendo um pouco de informação, mas eu já quero compartilhar que assim, é muito mais simples do que tu imagina. A gente conversou um pouco sobre isso. Sim. E eu vou falar aqui publicamente o que eu te falei quando nós estávamos ali nos bastidores. Que às vezes as pessoas não têm essa noção, mas se organizando, às vezes você financeiramente, mensalmente, é mais viável, como você já é um residente, você já tem um histórico bancário, você já tem uma empresa, você comprar o seu imóvel e pagar a parcela do financiamento do que você pagar aluguel. E é Nossa, muito que legal. simples, é muito simples. Assim, a questão de... para quem tá fora, é cópia do passaporte. Você já é residente. Então, basicamente, você não precisa nada. Claro, organização financeira e coragem. E aí, a gente tá aqui, a gente vai conversar mais depois por trás dos bastidores, mas é muito simples, tá? Eu quero legal. falar isso porque eu quero de novo plantar a sementinha na tua cabeça. Já plantou, menina, já plantou. E eu realmente quero investir aqui porque eu pretendo realmente crescer cada vez mais aqui em Dubai. Como produtor, como diretor, né? Eu tô agora new chapter, né? Eu tô saindo como diretor como produtor para me tornar diretor de entretenimento, né? E um diretor de entretenimento engloba muitas outras vertentes. E aí, investindo em Dubai, vai me dar essa segurança de que, caramba, eu pertenço aqui agora, né? Você já pertence. Porque essa também foi uma das experiências que eu senti agora voltando nas minhas férias pro Brasil, por ter muita gente que me conhece, não sei o que. É engraçado, eu não sinto mais que eu só pertenço a São Paulo. Uhum. Eu sinto que eu tenho que explorar outros países, outros lugares. E Dubai é uma cidade que, aquilo que eu falei, eu tenho um amor, um carinho por Dubai, que eu acho que aqui, se você tiver o seu foco de trabalho aqui, você cresce, né? Com certeza. E tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Guys, I'm living here only 3 years, and now, so me, listen to me, I don't speak English. Maravilhoso. Before I never speak in time in my life. Eu não falava inglês nada. E você tá arrasando, porque Isso antes de foi um começar o challenge. episódio, a gente tava ali com o pessoal falando em inglês, tá? E eu achei que ele já falava inglês já fazia 20 anos. Tava arrasando. Não, sim. Parabéns. E eu sou grato também, porque isso foi um desafio que partiu do meu sócio, que tá lá no Brasil, o Diogo Teixeira. Falou, não, você tem que aprender a falar inglês. Aí eu mudei, né? Porque isso é uma outra coisa bacana para poder falar de dica. Você brasileiro que quer vir para Dubai, esteja já aberto em aprender a falar o inglês. Porque sem o inglês aqui você não consegue se movimentar. Com certeza, Né, com meninas? certeza. Inglês é primordial. É essencial para a vida de qualquer pessoa que quer viver fora. Qualquer pessoa que quer viver fora. Aí eu mudei a chavinha do quê? O meu celular tá todo em inglês. Netflix em inglês. Taguei tudo da minha casa, eu coloquei mesa, table. Isso é coloquei. sensacional. Sim. E isso foi me ajudando bastante. E o desafio que é a coragem que você falou. A gente tem que ter coragem para investir, a gente tem que ter coragem para viver fora do seu país. Isso é uma coisa muito importante, né? E a coragem, ela vai te trazendo ali as coisas, né? Ale, você comentou que sim, você pretende investir no futuro, que agora você está começando a ver com outros olhos. Você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre o mercado imobiliário? Tenho várias dúvidas. Uma delas, em primeiro lugar, é entender... Caramba, eu sou freelancer, né? E qual o meio, qual a possibilidade que eu tenho como freelancer conseguir investir num imóvel em Dubai, que é um país do sonho, né? Que a gente acha que tudo é só para quem tem dinheiro de verdade, né? Então, essa era uma das dúvidas e um dos medos também. E entender a questão, por exemplo, porque também tem os imprevistos, né? No caso de um imprevisto, como que eu vou lidar com o meu imprevisto? Porque, né, principalmente na área de entretenimento, que a gente tem uma carreira, uma vida sazonal aqui, né? Alta temporada, baixa temporada. Como que a gente consegue administrar isso para um investimento em Dubai? Eu acho que isso é uma das grandes coisas uma das grandes dúvidas que não só eu, acho que outras pessoas devem ter, do medo, né? Se me acontecer um imprevisto, eu vou perder meu imóvel, eu vou perder tudo que eu investi. Assim, ó. Eu sou um freelancer, mas você também tem a sua empresa.
Mas você como um residente, para você comprar um imóvel, existem 2 cenários. Você pode comprar um imóvel pronto, então eu não pago mais meu aluguel, eu compro um imóvel pronto. Aí você pode fazer um financiamento bancário. O que o banco considera principalmente? Sua movimentação bancária. Então, tem muito freelancer que ganha muito mais do que muito CLT aqui em Dubai, e a gente sabe disso. Então, é isso que importa. É você ter um fluxo movimentário, não, um fluxo de movimento. Mensal ali da conta, exatamente, né? porque eles vão olhar ali 3, 6 meses e entender o seu histórico de movimentação e quanto dinheiro... E isso é importante falar também, que é, tudo bem, entrou 200 mil na conta e saiu 210. Não, quanto sobrou realmente ali para eles entenderem que você consegue pagar aquilo. Então, é simples. Basicamente é isso, que legal. E aí tem um outro cenário, que é o off-plan, que às vezes você fala, não, tudo bem, mas eu quero também comprar alguma coisa que talvez eu pague mais barato, ou que eu tenho um plano de pagamento sem juros. Então, existem os projetos aqui, que você você compra em off-plan, em construção, lançamento, vai ser entregue daqui 3 anos, mas você tem 8 anos para acabar de pagar. Então, olha só a conta rapidinho, tá? Não vou me estender aqui. Vamos falar em um estúdio na faixa de 600 mil dirhams. Existem projetos em que você vai pagar 300 mil dirhams e aí tem mais 4% que é a taxa de registro. Eu não sei exatamente porque eu estou sendo calculadora. 350 mil você vai pagar em 3 anos. 50% do valor do imóvel. Aí você vai pegar as chaves, você vai morar. E os outros 50 você continua pagando como se fosse um aluguel. Nossa, e tem projetos que você paga em 60 meses. Depois da entrega você paga ali 0,5%. Vai lançar um projeto agora que é assim. 0,5% em 60 meses após a entrega. E sem juros, que é o mais legal. Isso é uma das coisas que me pegou, assim, de não ter os juros. Porque no Brasil a gente tem muitos juros, né? Acréscimos. É terrível, né? E aí, a outra pergunta de você é, e a segurança? Porque eu entendo plenamente que a questão do Covid, eu acho que o Covid trouxe esse trauma geral, geral, principalmente para vocês, para a área do entretenimento. A sua propriedade, ela estando pronta ou não, financiada ou não, quando ela está em construção, depois que você paga 34%, que é 4% da taxa de registro, 30% do valor do imóvel, você já pode revender. Se a sua propriedade está financiada, não, Bárbara, eu vou comprar algo pronto para eu não pagar aluguel, que a gente entende que faz, às vezes, muito mais sentido para quem já mora aqui, e em algum momento deu alguma situação. Mesmo ela estando financiada, você pode revender. Que legal. A gente teve agora, no nosso último episódio gravado, alguém que trouxe... Meu amor, que trouxe essa experiência dele pra gente. Ele tinha um imóvel financiado e ele precisou passar uma temporada fora de Dubai. Já tinha valorizado muito o imóvel dele, mas ainda estava financiado. Nós colocamos no mercado, ele conseguiu ainda um super lucro e ele revendeu. Não tem problema, você não está atrelado fiz um financiamento de 30 anos, tenho que ter esse imóvel em 30 anos. Não, você pode revender. O que pode acontecer, e a gente tem que ser transparente, dependendo da sua pressa, talvez você não tenha um lucro tão grande, ou talvez você tenha que dizer, não, tudo bem, vou empatar no que eu investi. A gente nunca quer, mas talvez tenha que perder alguma coisa, a gente não quer que aconteça, mas dá-se um jeito. Você não está vendendo a sua alma para o banco. Às vezes talvez a pessoa, ela precisa só realmente ter a coragem de procurar um profissional como vocês para a gente poder entender, né? Porque no mundo real, a gente acha que é impossível, né? Exato, até porque a gente vem também muito engessado com como que funciona investir no Brasil ou como funciona investir talvez na América. E aí o interessante é o quê? Procurar um profissional que trabalha na área aqui em Dubai para entender como que funciona aqui. Porque essas coisas você não vai encontrar fácil. Talvez você encontre facilmente na internet, mas em inglês, em árabe, em francês. Agora, aquela pessoa que fala só português e tem a vontade e não sabe como... É muito importante ter uma pessoa que fala o idioma, até porque para ter mais confiança. E é por isso que a gente trouxe o Falando em Dubai. Muito legal, meninas. É muito legal, porque é exatamente nesse lugar da confiança. Você vai falar de leis, você vai falar da questão burocrática, né? Desse universo, que é um universo específico. Você precisa estar próximo de pessoas que falam o mesmo idioma, ou que sejam brasileiras, né? Para você se sentir seguro. É como eu falei, eu ando realmente pensando em investir aqui em Dubai, porque eu quero continuar aqui como empresa, né? Eu quero crescer. E outra coisa, nisso para você, mas para o pessoal de casa, nós não cobramos a consultoria. Então não custa nada também as pessoas entrarem em contato só para entender. Eu, antes de muita coisa que eu vivi aí, nesses últimos anos da minha vida, do meu processo de tratamento e tal, eu tinha muito isso. Isso está muito distante de mim.
Mesmo assim, eu cheguei em Dubai, né? Mas você vai vendo que é muito mais simples do que você imagina. A gente precisa ser curioso. Você não paga pra ser curioso. Não paga, só pra entender. Né? Tudo bem, não posso agora, mas uma hora eu vou poder. Ou tudo bem, agora eu não tenho esse documento. A gente recebe clientes que às vezes não tem passaporte. Eu não tenho passaporte, mas ele é um investidor, ele tem fluxo de caixa, ele tem investimentos no país dele. Então, quando ele vem, ele conversa, ele entende, olha qual que se torna o objetivo dele, a próxima meta dele. Fazer o passaporte. Exatamente. Então, assim, o ser curioso é muito interessante, né? Ale, meu Deus, a gente vai ter que te trazer aqui novamente, né, Amanda? Vai. Tem muita coisa ainda que a gente quer falar, quer compartilhar. Nós queríamos que você deixasse uma mensagem pro pessoal lá de casa. E eu queria, além disso, que você compartilhasse com a gente qual que é a mensagem que você quer deixar para as pessoas através do seu trabalho. Uau. Profundo. Okay. Profundo, hein? Bom, vamos lá. Eu vou primeiro de tudo, meninas, quero agradecer a vocês pelo convite. Um papo super delicioso. Eu tentei ser o mais breve possível, porque tem muitas histórias mesmo, graças a Deus. Agradecer a todos os meus amigos, todo mundo que trabalha comigo, a minha equipe. Graças a Deus, se não fosse por essa equipe, pelos meus amigos Mila Tenório, Alessandra Teixeira, Diogo Teixeira, Tami, que mora em Hassalqueima, minha grande amiga também, a Lin, que são amigos que estão mais próximos de mim. Muito obrigado pela força, pela parceria, vocês são incríveis. Para as pessoas que estão no Brasil e que estão aqui, o que eu tenho de mensagem para falar é que eu fui muito acolhido aqui em Dubai. Eu acho que aqui Dubai, para você que quer realizar seus sonhos, quer alcançar seus objetivos, Dubai é um país que te dá essas janelas, te dá essas portas, mas você tem que estar focado e acreditar que você é capaz. Então, o acreditar junto com a coragem, eu acho que vai fazer com que você chegue em Dubai e alcance seus objetivos. Essa é a mensagem que eu digo para as pessoas que estão aqui, as que estão no Brasil. Agora, para a mensagem com relação ao meu trabalho como diretor de entretenimento, o que eu tenho a dizer para todas as pessoas que nos assistirem ou nos acompanharem ou que estejam presentes nos nossos projetos, a gente sempre vai levar a emoção, a gente vai levar o amor. Eu acho que são sentimentos que são completos, né? Eu fico até emocionado de falar. E é isso. Uau, que lindo! Eu fiquei emocionada, que lindo. Você é essa pessoa, como a gente já mencionou, você é essa pessoa que traz luz, que ilumina onde você passa, você traz muito amor, muita alegria, muita felicidade. Isso é em você e eu acredito muito que o seu propósito de vida é esse, é alegrar. Aonde você vai, você é isso, alegria. Obrigado. Eu fico muito feliz, emocionado mesmo, porque quando a gente é convidado para fazer uma entrevista, passa um filme na cabeça, né? Com certeza. E passar uma mensagem do seu trabalho é muito forte, é muito forte, é muito resistente. E no mundo atual, ser um homem preto de sucesso é muito orgulhoso, é muito prazeroso. Então, e também não posso deixar de agradecer minha família, minha mãe, minhas tias, minha tia Virgínia, meu tio Celso, meu tio Zé, que já faleceu, todo mundo da minha família. Quero agradecer de coração, que se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Então eu tiro o chapéu para vocês. Que lindo! Muito legal. Ale, muito obrigada. Então, para finalizar, aonde que os nossos ouvintes podem te encontrar nas redes sociais, para acompanhar o seu trabalho? Olha, o meu arroba é o meu nome, né? Alexandre Alfieri. Então, assim, você acessando o meu arroba, o meu Instagram, lá vai ter todos os clientes que eu trabalho, né? Tem os meus trabalhos. Eu misturo muito a minha vida pessoal com a minha vida profissional.
de uma maneira orgânica. Então, no meu Instagram você vai estar acompanhando minha carreira, meu trabalho, né? Como eu falei, é tudo muito no natural. Bem orgânico. É bem orgânico mesmo, né? Então, @AlexandreAlfieri, lá vocês vão me acompanhar e saber um pouco mais da minha história, dos meus trabalhos. Obrigada novamente pela confiança, pelo teu tempo. Parabéns pela tua história. É extremamente, eu acho que, inspiradora. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, palmas pra vocês, meninas. E seguem as meninas, né? Falando em Dubai, que, né, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Vocês acabam também nos inspirando também. É muito legal ser convidado por brasileiras renomadas. Muito obrigada. Que conquistaram os seus espaços aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Saiba que vocês têm um parceiro que vocês podem contar. E eu vou estar acompanhando tudo aí de vocês. Muito parabéns. Obrigada. Agora, pro pessoal que está em casa nos assistindo, deixe nos comentários o que vocês acharam sobre o episódio de hoje. Quem que vocês querem que a gente traga pro próximo episódio, de qual área, não é? Curta, comenta, compartilha. Ativa o sininho para não ficar de fora do que a gente tá colocando aí, o que a gente tá cozinhando e que a gente vai colocar no ar muito em breve. Sim, e quem quiser entrar em contato com a gente, @falando em Dubai, @barbaramarques.dubai E @AmandaACipriani. Fiquem ligados porque tem muita coisa vindo aí no Falando em Dubai.